Paz do Senhor, meus santos. Nós estamos mais uma vez gravando um vídeo para o canal Cordeiro de Deus com o Pastor José. E para esse vídeo que nós vamos gravar nesse momento, eu queria falar um texto da palavra, na verdade um versículo da Bíblia, que está no livro de Jó, um dos livros mais antigos da Bíblia. E um dos livros que muito fala de provação, meus irmãos. É um livro que pronuncia muito sobre provação. Só que eu não queria falar nesse livro sobre provações. Eu queria falar de algo que me chamou muito a atenção, que está no capítulo 1 e o versículo 1 desse livro. Está escrito assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu vou repetir o versículo para os irmãos ouvirem. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Todo o livro de Jó, ele contém 42 capítulos. Fala a luta, fala as provações, fala de tudo o que ele passou, o que ele perdeu e o que ele teve de restituições. Mas o que mais me chama a atenção no começo do livro é o que é falado sobre ele. Um homem reto, um homem íntegro, um homem temente a Deus e que se desviava do mal. E esse testemunho é dado simplesmente por Deus. Deus está olhando na terra uma pessoa que anda corretamente. Ele está olhando um homem e está testemunhando sobre um homem. Pois a própria Bíblia diz que nesse período, o mal, numa reunião que Deus tem com os seus anjos e seus filhos, o mal vai. E o Senhor pergunta: Tu observastes o meu servo Jó, um homem reto e íntegro e temente a Deus? E ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que Jó era assim porque Jó era um homem próspero, um homem abençoado. E é aí que começa a provação. Mas eu quero parar apenas no capítulo 1 e o versículo 1. Tudo que nós fazemos, tudo que nós agimos, falamos e vivemos, as pessoas veem o que está simplesmente na aparência. Mas o que mais conta é o que Deus está vendo. Que tipo de testemunho nós damos diante de Deus? Que tipo de testemunho nós damos diante do Criador? Pois de Deus nada se esconde. O Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Ainda a palavra não chegastes à minha boca e tu já sabes o que eu vou falar. Ou seja, não tem como se esconder de Deus. Então, quando eu passo a levar uma vida achando que Deus não está me vendo, é uma ignorância muito grande da minha parte. Quero levar uma vida de aparência, é uma ignorância muito grande da minha parte. O que acontecia com Jó? Jó, ele estava recebendo elogios, não era de homens. Os elogios que estavam vindo para Jó não eram elogios de seres humanos. Tem muitas pessoas que procuram elogios humanos. Perdão, os irmãos que estão passando um vento aqui. Tem muitas pessoas que procuram elogios dos homens e não receber elogios de Deus. O que acontecia com Jó era que quem estava elogiando Jó não era um ser humano, não era uma pessoa, era o próprio Deus. Era o próprio Deus que estava falando como ele vivia, como ele se comportava, como ele agia, como ele gostava de coisas corretas e ser justos com as coisas. Ser cristão não é apenas viver dentro de uma igreja e não ter um comportamento aos olhos de Deus. E isso Jó, ele estava dando um bom testemunho diante do Senhor. Aos olhos do Senhor, Jó estava sendo um exemplo. Aos olhos do Senhor, Jó estava fazendo a diferença. E essa é a tristeza dos dias de hoje. Que nem porque um ser humano é cristão, é crente, ele está dando bom exemplo, ele está dando bom testemunho. E isso entristece o coração do Senhor. Porque tudo está diante de Deus, nada se esconde aos olhos de Deus. E quando eu passo a levar uma vida que eu não procuro entender
que o que está me vendo conhece o que eu faço, sabe o que eu faço, ele sonda os meus pensamentos. O Senhor sabe de tudo o que eu penso e tudo o que eu faço. E mesmo assim eu não procuro levar uma vida sabendo que Ele está vendo. Então em mim alguma coisa está faltando. Talvez o temor, que é o princípio da sabedoria. O que acontece é que Jó estava dando testemunho na terra, e esse testemunho dele, o comportamento dele, as ações dele, as atitudes dele, chegou até Deus. Chegou até o Senhor, pois o Senhor mostra ali claramente que está observando. Observastes o meu servo Jó, um homem reto, íntegro e temente a Deus. Assim o Senhor falou para o mal. Por quê? Porque Jó era assim. Jó, apesar... E olha que Jó era um homem próspero. Mas nada disso atrapalhou ele de viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida temente a Deus. Uma vida que se desvia do mal. O Senhor não está procurando simplesmente alguém que está dentro de uma igreja sem um comportamento e um testemunho de Deus. O Senhor procura aqueles que entregaram-se a Ele e estão testemunhando sobre o nome dEle e se comportando como Deus quer. Andar íntegros, tementes a Deus, se desviar do mal. Pessoas que têm caráter. O caráter é algo fundamental a um cristão. Isso tudo Deus procura no ser humano. Então, quando na Bíblia nós vemos Deus dar testemunho de Jó, é porque o Senhor conhecia plenamente e sempre vai conhecer a vida de um ser humano. Quando eu vivo uma vida achando que Deus não sabe de nada do que eu faço, é uma vida errada, é uma vida sem noção. Eu estou vivendo uma vida de uma virgem inércia. E não é isso que Deus está querendo em mim. O que Deus está procurando em mim é que eu seja um exemplo, um bom testemunho. Um bom testemunho por quê? Porque não somente Deus me assiste, como as trevas também. E diante de Deus e das trevas, eu tenho que dar bom testemunho da palavra que eu sigo e do cristão que eu sou. Isso foi o que me chamou a atenção em Jó. Porque quem está elogiando Jó não é seres humanos, não é os amiguinhos ali, nada. Quem está elogiando Jó é Deus, irmãos. E tem pessoas que muito mais, elas preferem os elogios humanos do que serem elogiadas por Deus. Porque os elogios humanos sempre vai acontecer, mesmo uma pessoa estando errada. Mas os elogios de Deus não. É quando você tem a sua vida no altar. É quando você tem a sua vida com Deus e com as pessoas que estão ao seu redor. Então escute nesse momento e ouça o que eu vou lhe dizer. Assim como Deus observou Jó, sua trajetória, sua jornada, sua vida, todos nós não estamos ocultos aos olhos de Deus. Todos Deus está vendo. Ele sabe o que nós fazemos aos olhos dos homens e o que nós fazemos no oculto. E a nossa vida está diante do Senhor por completo, não apenas por parcela. Então, escute em nome de Jesus. Tudo o que Deus quer é simplesmente que você que está aqui agora entenda que aos olhos de Deus nada se esconde. E que testemunho você está dando aos olhos de Deus. Deus está olhando para você nesse momento. E assim como ele falou sobre Jó, um homem reto, um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Ele pode olhar para você como cristão e ver isso em você. Uma pessoa que procura andar reta, íntegra, temente a Deus e que se desvia do mal. Pois esse testemunho é importante aos olhos de Deus. Nesse momento eu quero que você curve sua cabeça, que eu estarei encerrando esse vídeo orando por você. Para que a sua vida esteja sempre no altar, para que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, e que sempre você seja um exemplo na palavra de Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nesse momento eu quero orar por esta pessoa,
que vai estar ouvindo o som desse áudio e esse vídeo, vai estar ouvindo, em nome de Jesus. Que ela se sinta incomodada para viver uma vida correta, uma vida íntegra, uma vida temente a Deus, uma vida que se desvia do mal. Que ela se sinta incomodada para viver a tua palavra, para viver a verdade das Escrituras Sagradas. E aqueles que já estão vivendo, Pai, continue abençoando a vida deles e fortalecendo, para que eles sejam não somente testemunhas aqui nesta terra, mas instrumentos para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe poderosamente você e toda a sua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém.